Olá, bora embarcar numa viagem deliciosa pelos sabores da Suécia. A gente vai explorar como a simplicidade da comida de todo dia e a riqueza dos banquetes de festa se misturam para contar a história de um país inteiro. O famoso smorgasbord. A tradução literal é mesa de pão com manteiga. Parece simples, né? Até meio sem graça. Mas será que essa tradução faz justiça à grandiosidade desse banquete? Vamos descobrir que a história é bem mais interessante. Então, o nosso roteiro de hoje está bem recheado. São 5 etapas para a gente mergulhar fundo nisso. Vamos da essência da comida caseira até os segredos do famoso buffet sueco. Tudo pronto? Então vamos lá! Para a gente entender a Suécia de verdade, a gente precisa começar pelo coração da cozinha deles, a comida do dia a dia. Uma culinária que é totalmente moldada pelas estações do ano e por tradições que passam de geração em geração. A base de tudo é a husmanskost. É a comida caseira sueca, sabe? Rústica, tradicional, aquela comida que abraça. Se um dia ela já foi vista com um pouco de vergonha, hoje é motivo de orgulho. O mais incrível é que até os restaurantes mais badalados de Estocolmo redescobriram o valor dela, servindo esses pratos com uma cara nova e fazendo um sucesso danado. E é claro que é nas grandes festas que essa tradição toda realmente brilha. Seja no solstício de verão ou no Natal, a mesa fica cheia de pratos que contam histórias, conectando cada garfada a séculos de herança sueca. E por falar em celebração, agora a gente chega no ápice, o smorgasbord. Gente, isso é mais do que uma refeição, é a grande vitrine da gastronomia sueca. A história dele é fascinante. Tudo começou lá no século XVIII, bem modesto, com uma mesa de aguardente. Com o tempo, a rivalidade entre as famílias ricas foi transformando essa tradição numa competição de quem fazia o banquete mais extravagante. E foi lá nos anos 60, com a explosão do turismo, que ele renasceu e se tornou o ícone que a gente conhece hoje. Mas olha, tem etiqueta para seguir, viu? Um smorgasbord de verdade é uma jornada em etapas. A regra de ouro? Comece sempre pelo arenque. E muito importante, a cada nova etapa, a gente usa um prato limpo. É um verdadeiro ritual de sabores. Agora, vamos focar no primeiro e mais importante passo do smorgasbord. Sério, parece que nenhum povo tem uma criatividade tão grande quanto os suecos quando o assunto é preparar arenque. E para os suecos, nem todo arenque é a mesma coisa, existe uma distinção bem clara. O sil é o arenque que vem do sul, mais gordo. Já o strömming é o do mar Báltico, menorzinho. As preparações podem até ser parecidas, mas para um sueco a diferença é fundamental. E falando em strömming, a gente chega numa iguaria famosa, para não dizer um tanto infame. O surströmming. É basicamente um arenque fermentado, resultado de uma técnica de conservação super antiga, de uma época em que sal era artigo de luxo. E o resultado? Bom, a fonte descreve o cheiro como forte e considerado pela maioria como muito desagradável. Pois é. É uma especialidade para os corajosos que, em nome do sabor, conseguem encarar um aroma, digamos, desafiador. Ok, deixando o arenque um pouco de lado, vamos avançar para as etapas quentes e doces do banquete. E aqui a gente encontra umas histórias bem curiosas. Um dos pratos quentes mais icônicos é a tentação de Jansson, um gratinado super cremoso de batata com anchovies. O nome é intrigante, né? Mas a pergunta que não quer calar é, afinal, quem foi esse tal de Jansson? A verdade é que ninguém sabe ao certo. Existem 3 grandes teorias. Uma fala de um cantor de ópera, outra de um pregador que teria caído em tentação com o prato, e a terceira, que é a mais provável, diz que uma dona de restaurante muito criativa achou que o nome de um filme famoso era bem mais chamativo do que gratinado de batatas e anchovas. E na sobremesa a gente encontra o Ostekaka, que é uma espécie de cheesecake. E aqui a tradição mostra um profundo senso de comunidade. A etiqueta manda que a gente se sirva pelo centro, preservando as bordas. Assim o bolo sempre parece inteiro e convidativo para a próxima pessoa. Um belo gesto. Agora, vamos sair um pouquinho do smorgasbord para falar de 2 pilares da dieta sueca, que estão presentes em quase todas as refeições. O knäckebröd, aquele pão crocante, tem mais de 500 anos de história. Ele nasceu da pura necessidade de ter um pão que pudesse ser estocado durante os invernos longos, durando meses, tudo por causa do seu teor baixíssimo de água. E a técnica para fazer a versão mais leve e aerada foi descoberta por acidente. No meio de uma guerra, lá no século XVIII, a massa do pão congelou numa nevasca. Quando foram assar, o resultado foi um pão surpreendentemente fofinho e saboroso. Quem diria, né? Hoje em dia, o knäckebröd é feito com vários tipos de grãos. O de centeio é o mais tradicional, claro, mas também encontramos versões com trigo, aveia e cevada. E cada um deles traz seus próprios benefícios para esse pão tão essencial.
E para beber? Bem, na Suécia, a venda de álcool é bem diferente. É tudo controlado por um monopólio do Estado, o Systembolaget. É um sistema bem único. Ao mesmo tempo que a loja te vende vinhos e destilados, ela também te alerta sobre os perigos do álcool. No fim das contas, a gente vê que a culinária sueca é um belo equilíbrio. É a celebração do simples e do extravagante, o respeito pela tradição e pela festa. É a arte de transformar a comida do dia a dia em um símbolo de orgulho nacional. Essa nossa jornada pelos sabores da Suécia nos deixa com uma reflexão, né? No mundo cada vez mais globalizado, com tudo ficando tão parecido, como é que tradições culinárias tão antigas e tão particulares conseguem não só sobreviver, mas continuar sendo a alma de uma nação? Uma pergunta para a gente saborear.